Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando o Enquadrando, podcast de apaixonados por cinema, editado pelo Nathalie Martins. O Enquadrando estava lá na década de 90, no início dos anos 2000 também, né? Mas hoje a gente resolveu atualizar nosso acervo com uma análise de um filme de 2017. A gente resolveu, Rodrigo. A gente é forte. A gente resolveu. Eu pensei que ele ia fazer um resgate do nosso off, agora falando da década de 90, ele não resgatou. O momento da década de 90, que é constrangedor que nós estávamos conversando aqui antes da gravação. A verdade é que o Fábio tá querendo gravar esse filme há um tempão. Entendeu? E aí ele conseguiu emplacar esse filme, mas é justo. A Ghost Story de 2017. O Caio tá falando isso, né? Mas não só um filme que eu gosto muito, mas muitos ouvintes já pediram esse filme no Enquadrando, seja no Twitter, em outras mídias sociais. Quero saber quem Também pediu. Quero a lista depois. Defendendo o Fábio aqui, eu já vi realmente muita gente pedindo esse filme. Falei que, em algum dia... Esse dia chegou, meu querido. Esse dia chegou aí pra você que tava precisando. Se você tava pedindo, então, manda mensagem aí avisando que você tava pedindo esse filme. Só pra gente jogar na cara do Rodrigo. Eu vou quebrar o protocolo já aqui, entendeu? Porque a gente... Esse é o tipo de filme que o pessoal fica pedindo pra gente fazer e tal. E a gente ama fazer, é um filme que a gente gosta muito. Todos nós quatro gostamos muito desse filme. Só que assim, infelizmente, isso dá pouco play. Então, aqui fica a obrigação de cada um de vocês, entendeu? De compartilhar esse episódio aí com outras pessoas, entendeu? Pra fazer ele bombar e esfregar na nossa cara que a gente tá errado, que a gente pode fazer os filmes mais nichados, entendeu? É isso aí. Não precisa ficar fazendo só filme bombado, não. Olha lá, verdade. Cara, a verdade é assim, eu queria gravar esse filme, mas não queria ao mesmo tempo. Eu tava com uma sensação estranha com esse filme e hoje eu entendi por quê. Eu fui ver o filme hoje, atrasado, no dia da gravação, chorei igual um imbecil o dia inteiro, estou com dor de cabeça, eu tô cansado de chorar, né? E eu pretendo não chorar na gravação também, pelo amor de Deus. Rodrigo, minha experiência foi essa também, de chorar o filme inteiro e terminar o filme com dor de cabeça. Bizarro. Bem, a Ghost Story, né, ou como veio pro Brasil sob o título de Sombras da Vida. Ótima tradução. Não é uma tradução, né, mas é um título que podia ser história de um fantasma. Meio genérico pra caralho, né? Mas E difícil também de traduzir, né? Eles deram um tom, tá razoável. Tá bom. O filme foi escrito e dirigido pelo David Lowery. Pra quem não conhece esse diretor, ele também fez recentemente, em 2021, A Lenda do Cavaleiro Verde, ou Green Knight. Muito bom, excelente filme. Bem bom. Com Dev Patel, né? Com Dev Patel, exatamente. Os dois títulos, eles são da A24, então acaba que ele pega projetos que são mais independentes, né? Ele acaba trazendo um pouco da cara dele pro filme. Mas ele tem também, por exemplo, Meu Amigo o Dragão de 2016, que é uma animação da Disney, né? Tem também o Velho e a Arma em 2018, que eu não vi. Também não. Ambos eu não vi, esses dois filmes, né? E é curioso que o A Lenda do Cavaleiro Verde, ele acaba tematicamente, ele tem algumas coisas muito próximas desse filme aqui, né? Depois eu fiquei parando pra pensar, tem, assim, alguns temas que acabam, apesar de serem filmes totalmente, né, em vibes totalmente diferentes e tal, mas acabam tocando nos assuntos, né, filosóficos ali, né, sobre a vida e tal. Cara, eu acho que esse cara, ele tem uma elegância na estética dele. É uma coisa inacreditável como ele tem planos que são lindos sem ter nada demais. É verdade. Sem ter nada demais. E até fui procurar, o diretor de fotografia desse filme é o mesmo diretor da Lenda do Cavaleiro Verde, que também é um filme, né, esteticamente absurdo, né, assim, muito bonito. Absurdo, muito bonito. É o Andrew Dross Palermo, só pra deixar registrado. Não só isso, né, mas ele também escreve todos esses filmes que a gente citou, né, todos ele participa do roteiro, né, e edita, né, porque ele vem, acho que de uma escola de edição, né, isso dá uma característica bem autoral pro diretor. Aqui em A Ghost Story a gente também vai perceber que ele utiliza alguns recursos pra criar, assim, certo sentimento de você estar apertado, né, ou sozinho. Por exemplo, o formato de 1.33x1, né, ou o famoso 4x3. As bordas arredondadas. Né? As bordas arredondadas que dão um aspecto meio de que você tá vendo uma foto, Tem né. um quê de Polaroid, né? Enclausurado, né? É um quê de filme caseiro também, né? Uma coisa meio que, assim, filmado. Né? É um filme meio anos 50, assim, né? Mais ou menos, né? Película, né? Eu acho interessante também que esse filme, assim, ele é filmado muito com luz natural, né? Mas é impressionante que
ainda assim é uma elegância. Parece que tá iluminado, sabe, em alguns momentos. Por acaso o filme, ele foi feito com os amigos do diretor, né? Pô, o diretor chamou os amigos dele e falou, pô, quero filmar uma parada aqui, vamos fazer. Assim, eles dependiam da posição do sol pra filmar, e aí quase tudo é muito natural. Exceto, falou o diretor de fotografia, né, que o fato deles terem um gramado do lado de fora, e toda vez que a Rooney Mara botava a cara na janela e eles queriam filmar, tinha uma iluminação verde na cara dela, né? Inundo verde, né? Total, né? Inundo verde. E aí eles ficavam, porra, refletindo um monte de coisa pra tentar impedir esse verde, né? E aí deu um trabalho nesse aspecto e o trabalho de esperar a luz do sol ficar boa pra filmar dentro do ambiente, né? E é legal ver que, assim, ele dando entrevistas e tal, é um filme que foi sendo desenvolvido ao longo da gravação, aquela coisa bem quase artesanal, assim, né? Eles foram tendo ideias ao longo, né? Ele fala que a ideia inicial dele é que ele queria fazer um filme e que o fantasma se vestisse como uma fantasia de fantasma. E a partir daí que ele foi criando tudo ao redor, né? Que algumas coisas funcionaram, né? Algumas coisas não funcionaram, eu li sobre isso também. A ideia de que em determinadas cenas o fantasma estático funcionava muito melhor do que ele, né, vagando pela casa. Então parece que demorou um pouco até o tom do filme ele conseguir chegar, né, nesse tom, né? Eu acho que esse filme ele consegue mostrar uma certa magia do cinema. Porque olha só esse figurino, né? Ele tem tudo pra ser ridículo. O fantasma, que é um lençol com 2 buracos, mas que na verdade estão preenchidos de preto ali, né? Mas 2 buracos, né? Tem muita coisa que precisa ser resolvida com composição de cena, com direção de câmera, com iluminação, com atuação. Mover o fantasma é um problema, por exemplo, porque você não pode dar um aspecto de uma pessoa andando. Não, e manter o fantasma estático também é um problema. Nos takes muito longos, né? Eu ficava até pensando, caraca, é realmente alguém que tá ali ou é um boneco? E você, em determinado momento, o boneco se mexe. Falei, caraca, o cara tá realmente ali parado há 4 minutos. A cena da torta, por exemplo, o cara tá parado há 4 minutos estático, cara. Isso é muito difícil também. E eu gosto disso, assim, das soluções simples que são encontradas. E pra mim, assim, uma coisa que ficou muito marcante, que me impactou da primeira vez que eu vi, e revendo me impactou também, é o surgimento do fantasma na maca, por exemplo. Porra, muito uma coisa que você não vê, né, chegando. E, cara, funciona muito, né? É prático, é realmente incrível. E como você falou, né? São soluções que trazem uma certa simplicidade, mas também trazem uma profundidade. Pô, o próprio diretor comenta sobre a dificuldade, por exemplo, de filmar o close no fantasma, sabe? Pra não parecer que é uma pessoa. Assim, tem a ideia do fantasma, sabe? Que tá aqui, que é aquela visão mais clássica, né? Mais direta possível. Mas se você pensa, vou fazer um filme que o fantasma é um lençol, você logo imagina que isso é ridículo, sabe? Então eu acho que essa dualidade é muito foda nesse filme, porque o imaginário que todo mundo vai ter quando pensa no fantasma, mas que você sabe que é ridículo se você fizer em cena, e ele faz o ridículo parecer sério. Ele comenta que ele achava que ia ser muito fácil, que era botar um lençol no ator e gravar, né? Que era isso, né? E aí eles, assim, que ele teve muita dificuldade de fazer isso, né? E que um dos motivos que o fantasma se mexe tão pouco é justamente para conseguir passar essa sensação de que é um ser místico que tá ali, né? E que tá num outro tempo, né? Tá num outro tempo, funciona numa outra percepção de tempo, digamos assim. Sim, e ele fala que, assim, muito isso foi desenvolvido por causa da dificuldade do figurino mesmo, porque eles não conseguiam ficar bom, porque ficava sempre no meio termo do ridículo e do muito assustador. Porque se você coloca também um cara vestido de fantasma rodando atrás de você acaba remetendo uma coisa meio pânico, sabe? Também. Você pode ir para um outro lado né? Parece um serial killer também. Ele não chega a falar isso, mas ele comenta que fica um pouco nesse meio termo, né? Então chegar nesse ponto aqui foi muita tentativa e erro que eles comentam. Com certeza, porque você percebe, por exemplo, que provavelmente você tem... Acho que foi o próprio Casey Affleck que fez o Fantasma, né? Foi. E com certeza eles usaram uma máscara, você vê que tá perfeito ali a cabeça dele, né? Tipo, você vê que ele tem ali uma estrutura talvez embaixo daquele lençol, para você consegue perceber que tem uma pessoa ali, mas é muito impecável, né? As curvas são impecáveis, assim, né? O nariz você vê que tem alguma prótese talvez ali. Então, mas mesmo assim é isso, eles conseguiram um resultado impressionante,
porque fica entre a sensação de que há alguém ali e uma coisa de fato mística, sobrenatural, né? É impressionante isso. Pra mim tem uma cena que isso fica muito claro que ficou fantástico a solução, é quando ela tá na cama, e a cama também tem um lençol, e ele fecha um pouco o enquadramento, e você tem o fantasma, a cama e a Runimara. E ali parece que na verdade virou um universo fantasmagórico, um espaço, um plano fora da realidade em que ela tá inserida, muito próximo dele ali, no momento que ele tenta tocá-la. Porque a relação do lençol já criou isso naturalmente. É impressionante, né? E realmente, assim, eu lembro vendo as campanhas do filme, os pôsteres eu achei muito interessante, mas eu falei, cara, qual é a chance disso não soar ridículo em nenhum momento? E não soa ridículo em nenhum momento. Isso é impressionante. E eu acho que cria uma solução interessante pra fechar uma ideia, né? Ele tá te dando o que o Fábio falou, é o senso comum, né? Quando a gente imagina que é um fantasma na nossa cultura, mas ele também consegue, com isso, fazer com que isso aqui não é uma concepção, nenhuma linha espiritual, nenhuma linha de concepção sobrenatural. Isso aqui é só o senso comum sendo usado para que a gente trabalhe ideias além disso, né? Não é uma questão assim, estou usando aqui um conceito de espírita, do espiritismo ou nada disso, né? E eu acho isso muito bom. Não tem conceito de fantasma, porra nenhuma. É basicamente um elemento, uma ferramenta. Ele deixa claro para você, né? Esquece isso aqui. Isso é uma metáfora, tá, gente? Isso aqui é uma metáfora. Não se preocupa com isso aqui, não, né? Isso. Curte a metáfora aí. Porque assim, você não precisa ficar pensando muito naquilo ali. Ele quer que você não pense naquilo ali. Exatamente, eu acho que você botou bem. A metáfora é uma ideia boa porque ele tá usando um elemento visual que vai conter muitas informações, mas vai fazer com que você não fique ligado nesse conceito espiritual do troço, tá ligado? Não tem conceito espiritual, a gente tá debatendo coisas que vão além aqui, né? Sensações, emoções, conceito de vida, existencialismo e tal. Isso faz muito sentido, porque assim, a imagem do fantasma que a gente tem no filme é uma imagem meramente infantil, né? É aquela imagem concebida por praticamente todo mundo. Tá consolidado o suficiente na nossa cabeça pra gente não problematizar tanto, né? E aí a gente rapidamente a gente se afasta dessa ideia de, porra, é um fantasma. Não, a gente já consolidou, é um fantasma, mas não é sobre isso, sabe? E isso é poderoso pra caramba, porque acelera. Pode ser engraçado falar isso nesse filme, né? Que é um filme que ele é lento, né? Mas isso acelera um pouco o entendimento e joga você num lugar que é onde o diretor quer que você esteja, né? Que é na percepção da passagem de tempo, né? Se colocar de fato nessa posição. E aí a borda arredondada da película, por exemplo, pode remeter a como se você estivesse dentro do lençol, né? Olhando pela fresta redonda, né? Cara, tá se colocando no lugar desse personagem, né? Isso funciona muito rápido. Tem um momento do filme que ele sugere isso claramente, né? Que nós estamos ali com o olhar de público, né? Nós somos fantasmas também, né? E sabe o que me lembra também um pouco esse filme? Me lembra Dogville, do Lars von Trier. Que trabalha o filme todo, um pouco também, como se ele trabalha no teatro, né? Então as paredes são desenhos no chão. E sei lá, isso estabelece um certo contrato, sabe? E que eu acho que esse filme, ele faz com a gente, sabe? Ele fala assim, compra essa ideia aqui e eu vou te entregar uma experiência diferente. E eu acho que aqui vai acontecer o mesmo, né? Guardando, claro, as devidas proporções, né? Acho que Dogville, ele tem uma característica muito mais marcante em alguns aspectos quanto a... Até porque o diretor queria fazer alguma coisa muito inspirada no movimento Dogma 95, né? Ainda que ele não siga fielmente as regras e tal. Mas ele se inspira muito ali, então ele quer fazer uma coisa muito crua, uma coisa muito teatral, beleza. Aqui não, aqui ele se permite ir além, né? Trabalhar com som, trabalhar com música, com trilha, né? Trabalhar com uma edição mais presente, efeitos especiais, né? Mas a ideia do lençol é um cerne que tá ali, sabe? Que ele coloca as coisas em volta, mas aquela simplicidade é tamanha e quando você abraça esse contrato, né? Você fala, não, beleza, eu aceitei. E sabe, tipo... Você esquece que é uma pessoa embaixo daquele lençol, sabe? Isso é muito bom. É porque esse filme que quer fazer você sentir, né? Ele não é um filme que quer te fazer sentir, quer te fazer refletir. Não vou nem dizer pensar, né? Porque pensar é um pressuposto lógico, né? Mas assim, você quer refletir sobre aquilo tudo que tá acontecendo, né? Então ele realmente quer colocar de lado essas coisas, né? Mas esses consensos maiores do cinema, assim, né? Principalmente do cinema que a gente tem hoje, né? Que é muito óbvio, muito expositivo e tal.
né? Então ele quer muito colocar isso tudo de lado para te fazer ter tempo de pensar, tempo de refletir, né? Tempo de sentir aquele mundo ali meio mágico, né? Meio feérico, sei lá. E essa simplicidade eu acho que ajuda nisso também, sabe? A gente ali não tem câmeras pirotécnicas, não tem efeitos que chamam a atenção, mas nessa simplicidade, cara, ele consegue fazer tanta coisa, assim. Os truques que ele faz com vidro, com espelho, é coisa de maluco, cara. É cinemão mesmo, assim, sabe? Tem um quadro lindo que é ele e ela refletido em 2 espelhos, assim que ele vira fantasma, né? E, cara, primeiramente eu achei que era sobreposição de imagem, não é, cara, só no reflexo que ele faz isso do vidro, depois ele sai, né, e ela fica sozinha e tal. Cara, muito bonito. E é isso, né? Ele o tempo todo quer que tá te puxando, né? Vem comigo, né? Que eu tô te mostrando aqui o caminho. E pra mim, assim, a gente pode até entrar um pouco mais nisso lá na frente e tal. Pra mim, tem um momento do filme que eu sinto que isso se perde um pouco, né? Que eu acho que o filme acaba ficando um pouco expositivo demais, né? Mas enquanto ele tá nessa mágica, assim, né? Nessa mágica mesmo, né? De te prender naquele sentimento dos personagens, ele é muito competente nisso, muito competente. Na hora que, pra mim, começa a falar demais, a coisa perde um pouco do caminho ali, mas, enfim, não desabona o filme, no final das contas. Eu entendo o que você tá falando, eu acho que eu até vou comprar o teu argumento lá na frente, porque eu também percebo isso, porque eu acho que a gente nunca pode confundir simplicidade com sofisticação, assim. Essa simplicidade é um recurso muito sofisticado, ele é muito complexo, tá? No final das contas, assim. Funciona na maior parte das vezes do filme. Por exemplo, o fato do simplesmente o lençol cair no chão, cara, é uma solução simples, mas que te passa muita informação. Mas em determinado momento eu entendo que, não sei, talvez houvesse uma dificuldade realmente por os temas, seriam tanto quanto complexos aqui, de precisar de fato colocar certas coisas em palavras, né? E aí a coisa fica um tanto quanto verborrágica, assim, né? Em determinado momento do filme. Mas ao mesmo tempo é uma explanação importante que eu acho que ajuda no entendimento também da obra. Então eu fico também no meio termo aí, falei, caraca, não sei se gosto disso. Revendo, eu gostei mais do que da primeira vez. Porque da primeira vez eu realmente vi com o Fábio, a gente tem um outro, momento. Vocês zoaram o filme inteiro, pô. Termos de galera esse filme, realmente. Filme de galera galera é foda. Não era a proposta mais adequada. Aconteceu. Mas eu gosto mais agora, mas ainda assim ainda fica esse ruído pra mim, né? De que, putz, talvez aqui a linguagem tenha sido deixada um pouco de lado pra fazer o filme funcionar e depois botar os CDs nos trilhos novamente. Cara, eu acho que essa parada que a gente tá falando de simplicidade, a gente mencionou isso em poucos programas, mas falamos disso. Essa simplicidade é coisa de gênio, né, cara? Tipo assim, quando você encontra uma solução tão simples, mas tão elegante, que contrai muita informação, é coisa de gênio. Eu acho esse cara genial. Eu até comentei, eu assisti o a Lenda do Cavaleiro Verde lá, primeira vez, não tinha gostado tanto, falei, problema sou eu, vou ver de novo. E vi de novo, até gostar pra caralho do filme. Porque esse cara, a sensibilidade desse cara de encontrar pequenas soluções que contemplam tanta coisa, como o Daniel falou, do lençol caindo, é uma solução impecável. A ideia de você ter uma fresta com bilhete é sacanagem. Tipo, não só como soluções de roteiro, mas soluções de filmagem mesmo. Assim, o cara domina a parada, entendeu? Tipo, ele domina o que ele quer, o enquadramento, como ele vai chegar. O plano lá da torta é um plano inteiro que ele tá enquadrando toda a profundidade de campo ali, que ela vai até o banheiro, é tudo assim, o cara domina o que ele está fazendo, é uma parada inegável, lindo, que coisa linda essa porra desse filme, cara. Tem um detalhe só pra poder pontuar uma coisa que eu gosto muito na filmagem dele, e que à primeira vista te traz uma estranheza, mas depois você vai buscar isso como se fosse uma pista recompensa, e você nem sabia que era uma pista recompensa, que é o fato quando ele vai mostrar pela primeira vez a casa, e aí ele tá filmando o céu, né, o céu estrelado, não sei o que, e aí fica um tempão nesse plano, aí você ouve um barulho, e ele faz um plano, ele faz um movimento com a câmera de cima pra baixo, assim, mudando o ângulo e fitando a casa, mas muito rápido e muito estranho, porque não faz sentido. Uma queda, né? Parece uma queda, e você fala, cara, o que caiu, sabe? O que aconteceu? Por que você fez isso? Me parece estranho à primeira vista. E aí, depois que você vai ver que esse é o comportamento do olhar do fantasma
em vários momentos no filme, você pode imaginar que se estivesse na perspectiva de um fantasma olhando aquela casa pela primeira vez. É absurdo isso, sabe? Você ganha uma pista recompensa no movimento da câmera. E ele ainda faz a porra da rima com o fantasma caindo, teoricamente, naquela passagem de tempo, nossa. Né? É foda. Cara, a gente tá falando aqui, ele consegue fazer a plot twist do bagulho quando você tem o fantasma, né? Você tem o ator deitado lá morto na maca. E quando ele se dobra, aquilo é só timing. É só timing pra que você entenda que aquilo ali não é normal, é sobrenatural. Ele senta e ele fica um tempo parado, né, ereto naquela posição de 90 graus ali. É o suficiente pra você entender tudo ali. É uma questão de timing. É claro, tem o trabalho do próprio ator que vai entender como se movimentar. Ele mexe a cabeça primeiro sempre do que o corpo quando ele vai se virar. Cara, é uma coisa assim, é impressionante. A simplicidade das soluções que ele vai encontrando. Assim, o fantasma andando e encontrando os cômodos. E os cômodos estão mostrando a passagem de tempo daquela família enquanto ele anda pela casa. É lindo, simples e maravilhoso, comunicativo, né? Cara, sei lá, bicho, sei lá. A gente falou muito sobre essa simplicidade, né, no episódio de Que Horas Ela Volta, episódio 73 aí do Enquadrando. Eu acho que esse é outro filme perfeito, assim, pra você entender qual é o papel da direção, qual é o papel da mise-en-scène, qual é o papel da fotografia, da trilha sonora, da edição pra contar uma história, sabe? Porque eu acho que esse filme, ele é muito didático nesse sentido, sabe? Porque ele é muito simples, mas ele é muito perfeitinho. Ele é muito redondinho, sabe? Mais que redondinho, né? Ele até, né, consegue ser excelente mesmo, né? Mas se você quer entender como funcionam esses elementos do filme, pega esse filme e assiste ele com calma. Você analisa as cenas, por que aquela cena tá ali e tal. E você tem tempo de fazer isso, né? Porque ele é um filme bem, né, lento, né? Um filme que bem, né, vai se desenvolvendo de forma bem devagar. Sim. E você tem esse lado de se encantar por aquela história, de se inserir muito naquele mundo, mas você também consegue ver isso ao longo do filme, né? Eu achei isso muito maneiro, né? Ele é fácil de entender, né? Eu acho que é a mesma mágica que o Tarantino faz nos filmes dele. Por que essa câmera está agindo dessa forma? Você olhar ali, você vai entender, cara. Não precisa explicar muito, não precisa ser nenhum gênio do cinema. Mas eu acho foda que, de fato, você vai olhar isso, você vai entender. Mas é uma maldade pensar em caraca, vou olhar isso aqui e vou aprender pra fazer. Porque essa simplicidade que ele encontra... Não é pra fazer, não. É pra entender. É genial, sabe? É genial. É irreprodutível, sabe? É absurdamente difícil. Mas é isso, é bom pra estudar. Igual Hitchcock, ótimo de estudar. Não. Ótimo de estudar. Eu acho que a gente tá tentando resumir aqui de alguma forma é que, assim, a linguagem que foi utilizada aqui, ela tá realmente muito casada com a proposta. Eu acho que nem sempre a gente tem isso. A forma de contar essa história faz parte do processo, de fato, sabe? Do processo de entendimento, do processo de envolvimento emocional. E isso... não é recorrente, né, no cinema, sabe? Então é muito bom quando acontece. Sim, e aqui acontece muito bem, sabe? Então, quando a ficha cai para o protagonista, provavelmente ela vai estar caindo para você também. E isso é poderoso demais, sabe? Então, realmente, assim, é uma joiazinha aqui, e rever fez muito bem pra mim, assim, esse filme realmente rever fez muito bem. Porra, óbvio, né? Vocês desrespeitaram uma obra-prima e viram de galera essa porra desse filme. Vocês são uma piada, Salvo engano, não sei se foi esse que a gente botou no Instagram, perguntando uma indicação de filme, lá no perfil do Enquadrando. Nunca dá certo. Indicaram esse pra gente, só que a gente tava, como, né, o Fábio falou, tava eu, Michele, né, a Evelyn também tava, enfim, não era um bom momento. Não era um bom momento pra ver. Posso só, antes da gente seguir, expurgar aqui um fantasma? Porque a gente provavelmente vai chorar. A gente provavelmente vai... Gostou da piada, né? Caraca. A gente provavelmente vai ficar emocionado, vai chorar. Rodrigo e Fábio já choraram o dia inteiro aí por causa desse filme. Mas eu vou te falar... Cara, eu acho esse cara insuportável. O Casey Affleck, né? O Casey Affleck, insuportável. Tá? Só vou expurgar só pra deixar registrado aqui. Acho ele, cara, ele atua sempre igual. É uma vozinha, mais ou menos. Eu tava até... Acho que foi o Rodrigo que soltou essa, que eu achei muito boa, que é o Celton Mello que deu errado. Sabe? Não dá, não cola. Não sei se foi ou não, mas foi engraçado. Pra mim, só cola porque ele tá com um lençol na cara o filme todo. Então, só... Pronto, falei. Agora posso seguir. Tá bom. Posso pra próxima
uma vida, já li o bilhete. Expurgou o fantasma. Exatamente, pronto. É isso aí. Sinopse, então. Um homem retorna à casa como fantasma para tentar se aproximar de sua esposa. Um homem. Tá bom. Ele não tem nome, né? Ok. Foi média, né? Podia ser mais emocionante, não sei. Podia, achei meio 5, né? Uma coisa mais niilista ali. O problema é que essa é bem diferente do filme, né? Essa sinopse ela foi simples, só simples, né? Ela foi simplória. Você poderia ter usado a frase que você usou quando você estava batendo a pau. Que é um filme sobre... como é que é? A coisa do tempo? Como é que é? A finitude do tempo. A efemeridade do tempo. É um filme sobre a efemeridade do tempo. Mas era a efemeridade da vida. Da vida. E da vida também. E da vida. Mas essa sinopse ela foi possível graças ao apoio de Isabelle Castellano, Alexandre de Sales Bandeira, Heitor Greco Aguiari e Letícia Marini. Galera, muito obrigado. Obrigado, gente, de Obrigado, coração. pessoas. Hein? Essa galera patrocinou um filme bom, hein? Se deram bem, hein? Pra começar, eu queria citar isso de Daniel assistindo esse filme com as nossas respectivas esposas, né? O Daniel lembrou bem, a gente pediu um filme, né, Daniel? E a gente pediu um filme com viagem no tempo, se eu não me engano. Verdade, porque é uma prática a nossa, gente sempre... a gente sempre procura filme com viagem no tempo, né? E recomendaram esse filme e a gente não imaginava que ele tinha uma viagem no tempo, né? Eu lembro de eu ver esse trailer desse filme no cinema, em algum filme que eu assisti lá pelo ano que ele foi lançado. Cara, esse trailer, ele foi muito impactante, assim. Eu falei, caramba, que coragem, sabe? Será que isso não ficou ridículo, como o Rodrigo falou, né? Lá no final, você vai descobrir que esse filme é sobre viagem no tempo também, né? Mas eu acho que esse filme, ele vem trabalhando a questão do tempo desde o início. E isso é muito, muito maneiro. Por exemplo, tem um momento em que a Rooney Mara, ela movimenta um piano, né? Ela faz uma movimentação que ela mexe um piano. E o personagem do Casey Affleck, ele questiona isso, porque ele fala, pô, o piano tá afinado. E aí ela vai falar, mas pô, tem quase um ano isso, né? Mas ele continuaria afinado. Esse é o ponto, né? Então eu acho que a percepção de tempo das pessoas, né? E a percepção de tempo pra alguma coisa, ela é diferente. E eu acho isso daí já me tocou nessa segunda assistida, sabe? Quando eu fui ver. Porque tem coisas que são feitas para durarem durante muitos anos. Tem coisas que são feitas para durarem pouco tempo, né? E achei muito maneiro essa ideia da afinação do piano, sabe? Que é algo que dura muito tempo, sabe? Não é uma coisa tão efêmera assim, né? Não, já remete, de certa forma, ao fato dele ser um músico. E música ser, de fato, sobre tempo, né? Sobre tempo do som e do silêncio, né? Então, é uma relação muito característica desse personagem, né? E aí você já vai logo depois entender que a percepção de tempo dele vai ser alterada drasticamente. A gente vai embarcar nessa viagem, mas de certa forma certas coisas estão lá ainda com ele, né? Essa percepção de tempo dele, como o Fábio falou aí do lance do piano, talvez ele um ano pra ele não seja tanto tempo, e pra ela seja muito, né? É isso que o Fábio acabou de colocar. Me parece desde o início que ele é um cara muito averso às mudanças, de fato, né? As transformações, eles dão algumas pistas disso. E que vai culminar no personagem do fantasma depois, né? Só nessa frase você já sabe que eles estão naquela casa há mais de um ano. Isso. Então olha que diálogo fantástico. Não, eu acho que os diálogos no geral são muito precisos, assim, em oferecer pouco, mas mais do que o suficiente. E revelam muito dos seus personagens. E olha que interessante você pensar que essa concepção da afinação do piano é basicamente a concepção do relacionamento deles, né? No sentido de que tem muita coisa intrínseca aqui. Na cabeça dele, não há necessidade de uma mudança da casa. Não faz sentido. A afinação tá perfeita na cabeça dele. E enquanto que pra ela não. A afinação não tá perfeita, e ela ignora a ideia de afinação do piano e ela quer fazer essa mudança, né? E por que não fazer essa mudança? E é legal porque ela tá testando, ela fala assim, não, eu tô testando ver se eu consigo movimentar esse piano, porque você vai perceber também uma relação de quando ela tá tirando as coisas pra fora da casa, né? É ela que tá fazendo toda essa mudança sozinha, já mostra o isolamento deles, né? Já mostra que ele não tá compartilhando, dividindo esse momento de mudança, mas é engraçado porque naquele momento e que ela tira, por exemplo, as coisas pra fora e tira aquele baú, parece um baú de Pandora dela, né? Parece que ela tá tirando dali não só da casa esse baú, talvez com ressentimentos, mágoas e coisas que ela não queira levar, mas também um baú dentro dela, né? Algo que ela tá carregando pra fora pra não levar pra nova casa, pra nova vida, ou não. Ela já está aceitando talvez o fim desse casamento, que a gente percebe que há um enorme distanciamento, né? Então, assim, esse filme, ele se comunica muito bem entre as cenas.
os diálogos revelam muito e a gente vai perceber antes do final do filme, daquela parte final, que a única cena real onde eles estão extremamente conectados, né? Eles estão, de fato, naquele momento, né, mais inteiriço como casal, é quando eles estão no sofá, né? É quando eles, de fato, vão falar sobre o bilhete, que é um elemento muito importante. Então, eu acho que o filme ele prepara muito bem para onde ele vai, com muita calma, sabe? Obviamente sem pressa nenhuma, mas oferecendo, cara, parece uma sinfonia perfeita, né? Ele tá te dando as notas perfeitas para que você, nada parece jogado, nada parece excesso, nada parece falta. Eu acho que essa sensação do filme é o que mais me assusta, como é preciso, né? Como muito preciso, como seria uma afinação pra um piano, sabe? Tipo, é impressionante. E eu gosto como ele trabalha muito bem isso, não só nos diálogos, mas principalmente nessa brincadeira da fotografia com a edição, né? Do enquadramento com a edição. Então, são raros os momentos que eles estão no mesmo tempo, né? Que eu digo, o tempo tá passando igual para eles, né? É claro que pro C, né? Pro personagem do Casey Affleck, o tempo passa muito mais devagar, então ele tá sempre mais lento, e ela não, ela tá sempre passando na tela, ela tá sempre passando de um lado pro outro, você tem cortes secos, às vezes, muitas vezes, no que ela tá fazendo, né? Então ela sai para uma porta, aparece na outra porta, né? E essa brincadeira com edições muito rápidas e nos momentos que eles conseguem se conectar, né? Que é o tempo tá passando igual para eles, né? Que é os momentos que ela tá pensando nele, né? Os momentos que ela tá sentindo a falta dele, os momentos que ela tá sentindo vazio, o mesmo vazio que ele sente, né? Naquela casa ela tá sentindo também. Então naquele momento eles estão no mesmo lugar, né? Eles estão no mesmo tempo. Então, é o momento que ela para ouvir a música dele, né? A hora que ela para olhar pela janela, ele tá olhando pela janela também. Então, nessa hora, tá tudo igual, né? Eles estão no mesmo lugar. E em todo o resto, não, né? E ele sofre muito por isso, né? Ele tá sentindo muito isso, né? Porque pra ele, tá tudo se esvaindo, né? Tá tudo se esfacelando, assim, numa velocidade. E, novamente, o filme é delicado e verborrágico ao mesmo tempo, porque, de fato, as coisas vão se esfacelando ao longo do filme, as coisas vão se quebrando ao longo do filme, né? É delicado e muito elegante o que ele faz, né? O Caio tocou num ponto que é a ideia de eles estarem no mesmo tempo. Mas o filme também consegue passar nessas mesmas cenas, ainda que tenha essa beleza, né, dessa conexão mesmo no pós-vida, assim, vamos dizer assim, deles estarem no mesmo momento, também tem a dor dele só estar nesse momento com ela no pós-vida, né, e não em vida, né, então é uma composição de trilha, de enquadramento e de mise-en-scène que ela consegue passar informações em camadas, sabe? E isso também é muito difícil, porque ao mesmo tempo que o Caio colocou ali, pô, eles estão no mesmo momento, é bonito e tal, é bonito, mas, cara, eu senti um amargo gigantesco nessa mesma cena da janela, por exemplo, do pensamento desse cara de, putz, cara, eu podia estar aqui antes, mas eu não tava, sabe? E agora eu tô, mas eu não tô, sabe? Isso é muito difícil de ser explicado em palavras. E o filme consegue explicar isso realmente não recorrendo a elas, sabe? Isso é meio interessante. E sabe o que ele faz, cara? Assim, os dois estão nessa cena, né, que eu falei lá no começo. Eles dois estão olhando pro jardim, né? E eles estão um do lado do outro nessa cena, nesse jogo de vidros, né? E ela sai da cena e ele fica sozinho olhando para aquilo. Cara, é lindo, mas assim, é muito triste. E ele não precisa te falar isso. Assim, você tá ali, né? É isso que eu tô falando novamente, vou repetir. É verborrágico, tá ali, tá na tua cara. Mas é muito elegante, sabe? E é elegante e te passa essa sensação. Você sente o que ele tá sentindo ali. Eu tô vendo vocês comentarem sobre isso, assim, eu acho tão estranho que... Cara, se você parar pra pensar, a forma como o diretor, ele dirige as primeiras cenas que tem o casal mesmo, né? Quando ele tá vivo, você sente que tem alguma coisa errada, sem precisar falar. Isso é precioso demais, sabe? Você sentir... Calma aí, esse casal tá bem, sabe? Tipo, se você fizer essa pergunta e você não conhece aquele casal, você tá vendo eles agora, então isso é muito importante pra te passar uma informação, só que ele não quer falar essa informação. Então, a própria conversa dela falando sobre o bilhete, e aí tem uma hora que ele faz uma pergunta muito simples, e você já voltou a alguma casa? E ela fala, não, e aí ele só responde, está aí. Tipo, eles estavam numa discussão, sabe? Eles estavam num debate que você não tem informação suficiente para entender esse debate, mas você vai entender pelos planos, você vai entender pela composição da cena, você vai entender, sabe, na atuação deles, na forma que um olha pro outro,
Cara, e isso é absurdo, e contrasta muito com o momento em que ele tá como fantasma, porque é impressionante. Eu vejo ele como fantasma, mas eu consigo atribuir expressões pra esse fantasma, sabe? Isso é impressionante. Mesmo ele não tendo expressão nenhuma. Isso é fantástico. Então, mas o que é isso, né? Como é que eu atribuo expressões? É simplesmente uma empatia. Eu tô transportando algo que tá em mim pra esse fantasma, sabe? Sim. E esse filme, ele vai brincar com essa ideia, né? De você projetar. Você tem que projetar o que você estaria sentindo ali nesse personagem. E esse personagem ganha camadas que vem de você. Exatamente. Sabe? Que vem do espectador, né? Cara, você fala dessa cena do bilhete, né? E que eles estão conversando sobre o bilhete, eu acho ela tão complexa, porque de fato há um debate ali, há o conflito. O cerne do conflito do casal tá ali, né? E é exatamente nessa fala dele. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de que em meio a esse distanciamento que está acontecendo, aquele foi um momento honesto dos dois, sabe? E de uma efêmera conexão que vai cada vez ficando mais rara. E pra mim, já é um momento que, sei lá, eu guardo. E essa relação, dessa conexão entre eles com o bilhete é muito importante, né? Pra você fechar o filme, né? E a importância do bilhete, mas... Cara, é impressionante como é isso, assim. Aí quando você vê, por exemplo, eles na cama, depois, né, você vai ter a cena do piano tocando, ele sai, né, fazendo barulho, ele sai, eles voltam pra cama, cara, é meio angustiante, porque começa com uma ideia de que, beleza, eles estão se tocando, e não, beleza, eles vão transar, mas a coisa vai se estendendo e ele vai se retraindo, e aquilo vai gerando um certo, né, estranheza pra gente, pô, esse não é um caminho, é estranho, o que tá acontecendo? E você vai vendo que, cara, eles estão muito distantes, né, ela tá buscando uma conexão com ele, alguma coisa com ele vai se distanciando, talvez pelo cansaço, né, tem que acordar amanhã pra trabalhar e tal. Caramba, como é real e como é rápido, são poucas cenas e você já tá tentando decifrar o casal e vivendo aquilo tudo, né, muito bom, cara. E o tempo é algo maravilhoso, assim, que o diretor vai saber trabalhar, né, porque ele vai deixar você olhando aquela casa, ele vai colocar o Nemara vindo lá da casa carregando um baú, sabe, arrastando aquele baú. E você vai acompanhando, você vai ver o cara estendido em cima da cama um tempão. Nossa, e o fantasma voltando pra casa, passando no meio de um descampado. Cara, aquele plano abertão, gigantesco, aquele campo enorme e aquela solidão daquele indivíduo voltando. Que coisa fantástica, sabe? Eu sei lá, esse filme ele tem um negócio. Eu lembro, Rodrigo, você falando sobre... o Tarkovsky e a ideia de esculpir o tempo. É um ótimo exemplo. E essa palavra é tão importante para esse filme, sabe? E ele vai criando essas elipses temporais, sabe? Com cortes secos, às vezes sem corte, sabe? Trazendo essa percepção da passagem de tempo e a percepção do tempo do personagem. Nossa, é bizarro. E essas cenas, nesses planos longuíssimos, estáticos, né? Eles servem muito para isso, né? No momento que você tá ali, você começa a buscar conexões e você acha, porque o que ele tá passando ali é uma coisa quase universal, né? Assim, o sentimento do luto pode ser que você não tenha... Do luto e da perda, né? Pode ser que você nunca tenha vivenciado da mesma forma que ele tá vivenciando ali, né? Mas você entende aquilo. É um sentimento que você tem. Você tá falando do Tarkovsky, e me lembrou muito um filme que eu e o Rodrigo, não sei se você chegou a ver, Fábio, mas que eu e o Rodrigo gostamos muito. Tava até vendo uma crítica aí do nosso amigo Luca Leal sobre ele, que é o Tio Bom Mi, que pode rever suas vidas passadas. Uma vez sim, tem muito a ver. Que é um filme que é um filme super lento também, tem esses planos longos, e é engraçado que ele é um filme tailandês e que ele fala muito dessa cultura tailandesa, religião tailandesa, que eu particularmente não conheço muito. Sim. E, né, em alguns momentos você tem dificuldade de se identificar com aquilo. Mas essa forma de filmar, que é um pouco parecida com o que ele usa aqui, você gera essa identificação. Os seus sentimentos, eles vão, né? Claro, se você tiver conexo, se você tiver atento ao filme, né? Os seus sentimentos, eles vão aflorando. Onde você pode, você vai criando essa identificação, né? Esse filme, recomendo muito, né? Ele trata fantasmas de uma outra forma, de uma forma um pouco mais... até esperançosa, assim, né? Esse pós-vida. Sim. É uma visão mais oriental da coisa, né? Enquanto assim, uma visão bem ocidental, né? Do pós-vida.
Mas assim, o sentimento, mesmo não entendendo aquela religião tá ali. E aqui é a mesma coisa, né? E acho que obviamente, né, pra gente fala mais alto, né? Porque a gente, né, tem mais a ver com a gente aquilo ali. Eu acho filmes complementares. Eu acho uma ótima ideia assistir os dois, assim. Pô, verdade. Trazer Bong foi muito bom, porque realmente... E eu acho que a gente às vezes tem uma concepção um pouco errada da questão da lentidão, sabe? E dos silêncios, assim. Quando a gente vê um filme que teoricamente ele é rápido, né? Frenético, né? O que tá acontecendo, né? O filme, na verdade, ele tá ocupando espaço em você, na sua mente. Ele tá te dando muita informação e você tá tentando digerir aquilo. Quando o filme te dá tempo e silêncio e espaço, na verdade ele tá te dando espaço para você ocupar esse filme. É um pouco diferente. É uma construção inversa. As pessoas falam, pô, mas o filme é lento. Não, cara, o filme não é lento. Ele tá te dando espaço para você ocupar com as suas reflexões, com as suas experiências, para que você se envolva com aquele momento. Você vai perceber, como a gente tá conversando aqui, que tem vários momentos no filme em que ele decide ser um pouco mais dinâmico, né? Na montagem, por exemplo, das elipses de tempo, montagens em que ele vai mostrar como tá a vivência daquela família, ele é muito dinâmico. Por quê? Porque naquele momento faz sentido ser dinâmico, né? Mas no momento em que ele já tá te oferecendo esses espaços de silêncio, é porque é muito importante você ocupar com a sua experiência. Como está sendo falado aqui, né? O Caio e o Fábio falaram. Esse filme vai tocar sobre coisas que mexem com qualquer um. Qualquer pessoa vai se identificar com o que está sendo debatido aqui. Tanto é que tem um discurso na festa que é um discurso, né? Tipo assim, porra, quem nunca debateu aquilo de alguma maneira, né? Então assim, porra, veja o filme com calma. Não em galera. Não, e a diferença, eu acho, de um filme padrão, entre aspas, aqui, né? Que eu acho que a gente chama de slow cinema e tal. Não concordo muito com esse termo. O cinema, enfim, velocidade não tem nada a ver com gênero, eu acho, a princípio, né? Mas o filme, assim, os filmes mais populares, eles querem dizer pra você o que você tem que sentir. Eles querem, de certa forma, te impor o que você tem que sentir. Então, nessa hora você tem que sentir adrenalina, nessa hora você tem que sentir medo, nessa hora você tem que sentir... você tem que rir, né? E o filme, quando ele te dá mais espaço, assim, ele é um risco, né? Mas ele te dá espaço para você colocar o seu eu no filme, né? Então, você que tá colocando o seu sentimento no filme, não o contrário. Ele te induz, obviamente, né? Mas você tá preenchendo aquele vazio ali, né? Aquele espaço em branco ali, entre aspas, né? Com o que você sente, né? Com o seu histórico de vida, com as coisas que você já passou e tal. Então ele acaba te gerando essa experiência muito mais empática com o filme, né? E muito mais pessoal. Mas eu entendo também que nem sempre é o momento para ver esse tipo de filme. Né? É um filme, às vezes, que é difícil e tal. Esse subjetivo é muito difícil, assim, porque é um risco duplo, eu diria, porque, beleza, o padrão é o que o Caio acabou de colocar, né? Da gente ser induzido diretamente à emoção, ao sentimento que o filme quer proporcionar pra gente. Mas tem vezes que esse subjetivo e a carga pessoal que você coloca no filme também te coloca num lugar desconfortável. Em determinados momentos nesse filme, eu me encontrei nesse lugar. Eu falei, caraca, tô entendendo, eu tô me emocionando, mas será que eu queria essa sensação agora? Sabe? Então, também tem essa situação de... E talvez esse filme tenha afastado também algumas pessoas que percebam o subjetivo da obra, mas que talvez não tivessem no momento para assistir o subjetivo da obra, né? Ou permear a obra com a sua carga, com a sua emoção. Então, assim, em determinados momentos eu fiquei me pensando nisso, assim, caraca. Você tá ativo ou passivo, né? Quando você tá assistindo o filme. E tá ativo quando você tá assistindo o filme, nesse sentido, né? De você tá construindo junto com o filme aquela história. Às vezes é cansativo mesmo, né? E até por isso você vai mexer em lugares que talvez você não gostaria, assim. Exato. Tipo, assim, eu confesso que foi difícil. Eu assisti esse filme segunda-feira, assim, final do dia de trabalho. Foi difícil, assim, já cansado, né, fisicamente e mentalmente. E, assim, por exemplo, a cena da Rooney Mara comendo a torta durante 5 minutos cara, é uma cena que você termina meio desgastado dela, né? Você termina, né, com aquele peso, assim, né, do que ela tá sentindo ali. Então, assim, às vezes não é fácil também, né? Não é o que você tá querendo no momento, né? E isso é porque ele é muito bom em trazer esses sentimentos. Exato, né? Exatamente, é isso. Mas eu acho fantástico realmente essa forma de te levar pro filme, sabe? De te colocar no lugar do fantasma, de fazer com que você não tenha sensação nenhuma de potência, sabe? Você é sempre impotente. É engraçado porque você não pode ter surpresa também. Porque nem ver acontecer você vai ver.
As coisas acontecem e você nem vê. E, cara, eu acho isso fantástico, porque é o que ele vai passar. E aí o filme começa a fazer você sentir isso antes. E aí quando você tem um acidente, você não ouve o acidente, você não vê o acidente. O acidente já aconteceu. E aí você simplesmente vai olhando pro lado e percebe o acidente. Assim, é de uma classe, né? Porque é assim que vai ser pra esse seu personagem que você vai acompanhar. Ele não vai ver quando as coisas vão acontecer. Ele vai piscar e as coisas aconteceram. E ele perdeu o tempo, sabe? Ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma lembrança. Ele perdeu alguma coisa. Cara, e isso aí é sacanagem nesse filme, sabe? O diretor te colocar nesse lugar é sacanagem, assim. E é foda, porque você vai sentindo e você não sabe nem o que você tá sentindo. Porque não é racionalizado, sabe? Você vai passando por esses momentos durante o filme e você fala, caraca, o que é isso, sabe? Cara, eu também já tô começando a me emocionar. Esse filme foi muito difícil. E eu vou chegar lá bem depois, não vou chegar agora não. Mas assim, eu acho que esse filme ele tem uma preciosidade que é... Esse cara sabe o que ele tem que guardar pro final. Ele sabe o que a gente tá esperando, às vezes, como o Fábio falou, sem esperar. Na cena do acidente, por exemplo, a gente não tem uma informação tão importante da noite anterior, né? Teoricamente, a gente não tem uma noção de tempo tão clara aqui, mas na noite anterior, teoricamente, ele virou pra ele e falou, podemos ir, sabe? Ele finalmente ele aceitou, se libertou daquilo, e a gente só vai ver isso lá pro final, sabe? E ele vai, só que ele não vai dessa forma, né? Ele vai no acidente e tudo muda. Como, por exemplo, pra mim, assim, essa cena é sacanagem, né? Que é a cena em que realmente ela tá ouvindo a música dele, e aí você tem a cena ali, uma montagem maravilhosa dela ouvindo a música no fone sozinha, com o fantasma perto. Cruel essa cena né, é cruel. Nossa Senhora. Essa cena é cruel, a coisa mais linda, assim, faz tempo que eu não vejo uma cena tão linda. E aí, eu fiquei o tempo inteiro assim, cara, eu tô esperando ela tirar o fone. Porque ela vai ter que lidar agora com o marido, com a realidade, né? Porque ela fica se escondendo naquele fone por muito tempo, mesmo depois que a música, ela já deu o recado, sabe? É por ali que ele se comunicou, é por ali que ele falou, é por ali que ele, na verdade, se comunica e se conecta hoje em dia, é por aquela música, é pela aquela arte dele, né? E engraçado que no início do filme, o diretor faz questão de mostrar o quanto ele tá desconectado com ela por conta dessa arte, por conta desse trabalho, né? E é foda. E aí, ela ouve o final da música, ela tá pra tirar o fone e a gente não vê o que vai acontecer, só vai ser lá no finalzinho. E aí você fica naquela, cara, como foi isso? Ela falou o quê? Ela reagiu à música? Ele reagiu à música, ele finalmente colocou em palavras o que tava na música e não foi nada disso, sabe? Tipo assim, ela só foi embora. Você perdeu. Caralho. Cara, é uma coisa assim, cara, é inacreditável como ele guarda a pérola pro final. É violento. E assim, esse diretor, ele gosta muito de Paul Thomas Anderson, né? Cara, eu não consigo olhar essa cena da música, dela escutando a música e conectando com um outro momento e não lembrar, cara, de Magnolia, sabe? Foda, né? A cena da música, sabe? Que conecta todos foda. os personagens, sabe? Tipo, esse cara, certamente, quando botou essa cena, ele tava inspirado. E ele já falou nisso, né? Que ele é muito fã de Paul Thomas Anderson e ele se inspira muito nos filmes do Paul. Porra, com certeza. Quando olha essa cena, cara, cara, me bate logo essa memória de Magnolia, né? E é muito foda na conversa dos fantasmas, sabe? A conversa dos fantasmas mostra isso de uma forma tão delicada também, um diálogo, né? Que você não ouve, né? Um diálogo que só tá escrito, né? Lembra muito um cinema mudo, né? Mas ele trabalha com legenda, né? Em vez de trabalhar com cartela, ele trabalha com legenda. Mas que o fantasma fala, olá, é o outro, oi, estou esperando por alguém. Quem? Não lembro. E isso é muito poderoso, sabe? Porque é você já perder o máximo, sabe? Você perder, tipo, até a motivação pelo qual você tá ali, sabe? E eu acho que isso vai querer dizer muito sobre o arco do Casey, sabe? O arco dele é não esquecer do bilhete, sabe? Guardar sempre que existe aquele bilhete ali, sabe? É engraçado porque a gente falou muito sobre o fantasma em si, o lençol, né? E pra mim, assim, é incrível como ele conseguiu dar a matéria a um estado emocional, sabe? A uma área, um espaço chamado solidão, sabe? E é isso, ele vai usar desde os planos pra gente sentir isso, mas é engraçado que a gente vai assistindo esse filme e eu vou me isolando com esse fantasma. Eu vou me sentindo cada vez mais solitário, distante e agarrado a essa ideia dele de alguma coisa que ele tem que recuperar, de alguma coisa que ele tá esperando também, né? No momento em que ele
ele tá no prédio já, e ele olha pelo vidro pra gente, né? O enquadramento se fecha mais, as bordas ficam mais redondas, como se fosse uma visão nossa. O fantasma olha pra gente, bate no vidro, falando com a gente. Eu tava realmente me sentindo tão solitário quanto ele, sabe? Tão isolado de tudo quanto ele, à espera de algo que nós não sabemos exatamente o que é. Perdido numa sensação de que algo está por vir que nunca vem, que nunca chega. E a sensação de passar de tempo com o fantasma, de que as coisas estão sendo atropeladas ao redor dele, e ele passa de um corredor para o outro, e ali um instante gigante, né? Um instante gigante de vida passou. Pra mim foi angustiante, assim, em vários momentos, assim, sabe? Em que ele vira de costa e o tempo passou, sabe? E ele volta e o tempo passou. E isso, cara, que sensação de solidão enlouquecedora, assim, sabe? Tipo, e a relação que eu faço um pouco hoje, por exemplo, com esse lado espiritual, a nossa jornada espiritual, ela é solitária. E é por isso que a nossa jornada material é tão importante. É aqui que nós fazemos as conexões, não é lá. E aí os dois fantasmas, como você falou, se comunicando, cara, meu Deus do céu, né? O que é aquilo, né? Tem um momento que a fantasma, né, que ela tem ela só tem uma estampazinha no lençol. É, né? Uma estampa diferente. É muito maneiro, né? E aí ela parece que ela quer falar algo pra ele, né? Tipo, se você começa a tentar interpretar o que ela pode estar querendo falar pra ele e ela desiste, né? E talvez seja buscar ali uma conexão entre eles, né? Improvável, né? Mas é isso. Eu fiquei com gosto da solidão em mim, sabe? O que eu acho triste, né, no outro fantasma, né, no fantasma florido lá, é que ele perdeu a motivação, né? Ele perdeu a motivação da vida dele, né? Ele não sabe mais o que ele quer pra vida dele. E aí ele tá vagando pelo mundo aí, né? Tá aí vagando, só esperando algo que ele não sabe o que é, né? E eu acho que esse é um dos grandes dilemas nossos, né? Enquanto seres humanos, assim, né? Qual é a nossa motivação, né? O que a gente quer em última instância, né? O que eu tô procurando? Onde eu quero chegar? É triste ainda mais a morte desse fantasma, né? Que é a hora que ele realmente desiste. Eu realmente não tenho nem mais o que esperar, eu não sei nem mais o que esperar. Pra mim acabou tudo. Eu vi muito isso, assim, né? Isso é uma coisa que eu converso muito na análise. Que é isso, assim, né? O que motiva a gente? Qual é o nosso objetivo final? Né? Qual é o propósito da vida, né, cara? É sempre essa coisa que angustia a gente e é bonito o quanto ele se agarra nesse propósito, né? O quanto ele luta ao máximo para se agarrar nesse propósito, né? Nesse objetivo final dele, que era conseguir ter o último momento dela, né? Ter a última lembrança com ela, ter o último fragmento dela que ele podia ter, né? Eu muitas vezes me coloco até no lugar, nem no lugar dele, mas no lugar daquele outro fantasma, sabe? Porque às vezes a sensação da vida é um pouco essa, né? De estar vagando sem saber para onde está indo, né? E a gente vai achando pequenas motivações que às vezes passam, às vezes continuam, às vezes você relembra, né? Que elas existem e elas estavam lá, né? Mas ele não, ele continua, né? Isso é muito bonito, né? É foda porque, assim, naquele discurso, na festa que ele vai falar sobre o universo, de como o fim é inexorável, né? E de que dentro dessa medida, enfiar o dedo na terra, ou transar, ou ter um filho, não faz nenhuma diferença, né? É interessante a gente pensar que a gente tem um desespero por nos tornar relevantes depois da nossa morte, né? Seja com a nossa obra, ou seja com nossas relações, né? Tem muita ideia de... E depois do fim, né? Eu serei lembrado, terá amor ainda, né? E o que é louco, o que faz a gente se debater, é uma ideia de que muitas vezes essa preocupação com esse final, né? E como o Caio falou, ainda mais no Ocidente pra gente, né? No Brasil, no Ocidente é muito forte isso, né? Com o final, a gente esquece de fato da jornada. A gente esquece, por exemplo, de nos tornarmos relevantes. A gente esquece, por exemplo, de termos experiência com essas pessoas que serão lembradas, né? A gente se preocupa com esse pós-final e esquece do percurso, que é onde a gente constrói isso, onde constrói essa lembrança, a gente constrói essa memória baseada em experiências, né? E é bizarro porque hoje, pra mim, eu passei eu sempre acreditei pelo lado espiritual das coisas, sempre, né? E por um momento, sim, eu tive uma ideia de pós-vida, uma importância gigante pro pós-vida, né? E hoje eu vejo que não importa a importância do pós-vida, né? O que importa é a construção que temos aqui.
É isso que de fato importa, né? E esse filme, quanto mais ele fala sobre solidão, pra mim, mais ele falava sobre conexão, né? Porque não tem, tá entrelaçado, né? É isso, você precisa construir as conexões, independente de como isso vai ser pós-vida, sabe? Ainda que provavelmente se tiver um pós-vida, essas conexões serão importantes, né? É foda isso, né, cara? E às vezes ele é um filme muito sobre esse nada, por assim dizer, sobre esses momentos super singelos e super parados, assim, que são os momentos que às vezes a gente ignora na nossa vida, né? A gente tende a observar os picos, né, da vida e esquece, né, esses momentos. E o cinema é muito isso, né? É sobre os grandes momentos de uma história, né? E aqui ele faz o oposto, né? Ele faz os momentos, né, mais singelos, mais parados, né? Sim. Só pra voltar nessa discussão do ser esquecido, né? Que ele trabalha até de uma forma verborrágica. Muito verborrágica no filme, né? Que ele fala, né? Todos seremos esquecidos. Não importa que demore 200 bilhões de anos, né? E a Terra seja engolida pelo Sol. Né? Você vai ser esquecido. Aí é verborrágico de verdade, né? Essa é a parte, inclusive, que a gente tava falando lá no início. Eu gosto. Mas eu acho interessante porque esse filme, ele vai trazer um texto pra trazer uma pista recompensa pra você, sabe? Esse texto, eu fiquei pensando, por que esse personagem é tão verborrágico que ele vem falar da 9ª Sinfonia de Beethoven e aí ele vai colocar no final do filme a música que o personagem do Casey escreve, né? Mas se você parar pra pensar, ele de fato morre 2 vezes, né? Ele morre uma vez pelo acidente e a segunda vez quando a Rooney Mara escuta pela última vez a música dele. Porque aquela música não estava finalizada. Ele entregou pra ela quando ele tava fazendo, né? E depois que ela sai da vida dele, ela deixa aquela música lá, sabe? Aquela música não vai ser mais ouvida, sabe? E eu acho isso muito, muito poderoso, sabe? Em termos de... Tipo, você acaba ali. Mas essa perspectiva que o Fábio acabou de colocar, ela é um tanto quanto pessimista ao meu ver, assim, porque isso tá, de certa forma, também no discurso, né? A parte que a gente tá abordando aqui, naquela parte verborrágica. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que, tudo bem, é a última vez que ela ouviu a música dele, né? Mas algo me diz que ela é outra por ter ouvido a música dele. Então, de certa forma, ele não morreu ali, sabe? Algo dele tá com ela, sabe? Eu tô nessa aí. E eu passei muito a refletir sobre isso. Que, como eu falei, né, esse filme me colocou em alguns lugares que eu não gostaria de estar ao longo do processo, mas ao mesmo tempo ele veio num momento muito oportuno pra mim, porque assim, como vocês sabem bem, né, ontem foi meu aniversário, então a gente tá gravando no dia 10, gente. Ele vai fazer a gente chorar, Rodrigo. Porra, eu já tô chorando, não, cara. acho que não. Eu já tô chorando também, mas... Mas, de certa forma, assim, ao longo desse dia, né, do dia do meu aniversário, muitas pessoas vieram falar comigo e algumas dessas pessoas retrataram sobretudo essa ideia, sabe, de que em algum momento, pessoas que eu não vejo há algum tempo e tal, mas que, de certa forma, eu consegui captar essa ideia de que, cara, de alguma forma, em algum momento, eu estive ali, né, pra essas pessoas, eu movimentei a vida delas de algum jeito, e é esse sentimento que me move, assim, essa ideia de que, beleza, eu não vou estar aqui por 200 anos, eu não escrevi um livro, eu não, sabe, eu não plantei uma árvore, mas esse efeito cascata vai estar nas pessoas, sabe? Então, ao mesmo tempo que esse filme me colocou numa posição muito difícil de exercitar essa ideia de, caraca, como é ser esquecido? O que de fato fica das relações, sabe? O que a gente tenta resgatar de memória nessas relações? Ao mesmo tempo me deixa essa ideia de que a gente continua de alguma forma, sabe? Não, eu entendo. Quando eu coloquei da última vez, né? Era mais quanto a jornada daqui pra frente dele vai ser uma jornada isolada, sabe? Vai ser uma jornada sozinho. Sim, e eu achei, assim, a relação com a ideia da música faz total sentido. E porque eu acho que a ideia do filme é deixar essa dualidade mesmo, sabe? Essa ideia, esse misto. E é justamente essa luta, essa briga de cara, o que é na real, sabe? O que tá valendo? A gente vai ser esquecido de fato? Ou, porra, a gente vai estar de alguma forma vivo nessas pessoas? É isso que deixa o filme muito mais interessante pra mim. Assim, esse discurso da festa, né? Esse monólogo da festa, ele é muito interessante, né? Mas ele acaba me tirando um pouco, né? Porque ele te faz pensar, ele é um discurso, no final das contas, é um discurso muito niilista, né? Exato. Ele meio que organiza a tua cabeça, né? Mas te dá um choque, assim. Só que tem uma parada que eu não tinha percebido na primeira vez que eu vi, que eu só percebi agora na segunda,
e contempla muito isso que vocês estão falando. A menina Colonna, a garotinha, ela tá cantando, ela tá cantarolando a música dele. Caraca, não tinha percebido, não. Ele quer dar realmente essa ideia de que a gente às vezes não tem noção do legado que a gente deixa, né, para as outras pessoas, para nossa comunidade, para quem a gente tem ao redor, né? E ele achava, porque ele acha que aquela música tá só pra ela, né? Porque ela, afinal de contas, ele nunca lançou aquela música, mas de alguma forma ela chegou no ouvido daquela menina Colonna do passado, né? Então, assim, de alguma forma ele marcou a humanidade, ele criou a humanidade, né? Ele marcou a humanidade com a presença dele de alguma forma. E eu acho que, pra mim, o discurso funciona muito bem, porque também vai se comunicar com o final do filme, né? Sobre a questão desse tempo cíclico, né? Mas, porque também, cara, eu fico pensando assim... Nós somos, de fato, né, quando a gente pensa dessa forma, né, insignificantes para o universo como um todo, né, para esse tempo, né, esse tempo que a gente chama, por exemplo, na minha religião, chamar de o tempo é o Deus, né, tipo assim, ele é o verdadeiro Deus, né, nós somos insignificantes, nós somos poeiras. Só que quando você pensa nos nossos universos internos, né, que nós também temos e que são tão complexos quanto, esse universo macro é insignificante também. Né? Então, assim, no fundo, é o que a gente já falou em alguns programas, né? É como nós trabalhamos os nossos propósitos, os nossos significados, né? Porque eles serão gigantescos, né? Ainda que insignificantes, né? Então, assim, eu não sei, porque eu acho que o filme ele conseguiu, de alguma forma, contemplar isso, né? A jornada interna daqueles personagens é tão complexa e tão maravilhosa quanto aquelas estrelas girando, sabe? Tipo, como se tivesse uma enorme passagem de tempo e que vai acontecer isso, o sol vai engolir tudo. Cara, sei lá, a beleza tá em tudo isso, sabe? Tipo assim, mas é isso, né? Como falamos muito em Brilha Eternamente Sem Lembrança, a dor vai vir com o amor, né? E o amor vai vir com a dor, né? É uma coisa intrínseca, né? Pra mim, assim... Claro, qual é a cena mais forte do filme é a cena da torta, a famosa cena da torta que ela come por 5 minutos aquela torta, e é desesperador a gente perceber o quanto ela tá tentando ocupar um vazio, né, que não necessariamente é só da perda, né, vem já de uma desconexão no casamento, né, de vida, e ela tá querendo ocupar isso com aquela torta que ela tá comendo faminta, né, e cara, isso é tão importante, né, tipo, a gente, quando a gente não vive esse processo de luto, né, que ela tá vivendo ali, quando a gente não permite esse processo de luto, de perda, a gente não permite ocupar esses espaços, esse vazio que está em nós, com essas conexões com os familiares, com pessoas importantes, com momentos importantes, que você não consegue fazer isso, você já ocupa esse vazio com uma nova relação, as conexões vão ser feitas com emoções tão complicadas, né, cara? Vão vir com... Essas conexões serão feitas com emoções como carência, né? Com amargo, ressentimento, comparações, né? Insegurança. E é interessante você perceber que ela tá num processo de ocupar esse vazio, né? Que começa com esse momento de aceitar a perda que ela não tinha aceitado, né? Quando ela vê, por exemplo, que ela tá vendo ele na maca, ela não aceita ainda aquela perda também porque no fundo ela já tinha perdido ele, né? Então ela vai digerir essa informação da perda do tamanho dela com a torta, né? E a partir daí ela vem num processo de limpeza, né? De entendimento e regeneração para fazer novas conexões. Então é interessante, quando você fala sobre solidão, você vai falar sobre conexão invariavelmente, né? A gente busca essa regeneração muitas vezes sozinho, para encontrar novas conexões, né? É um ciclo interminável, né? Mas importante, né? Como si só, né? Por si só. Então, assim, como ignorar isso, né? Também queria puxar um gancho em cima do que o Caio falou. Eu fiquei na dúvida se era, quando eu tava escutando, a menina estava cantando a música dele, e isso na hora me chamou a atenção. Eu falei, cara, que é a música dele? E aí você me confirmando isso, eu começo a pensar mais sobre a questão cíclica, né, da vida que o filme estabelece. Até com essa viagem no tempo que ele faz, né? Talvez a música não fosse dele de fato, sabe? Talvez a música viesse dela, sabe? Quem fez a música, né? Não sei. Talvez ele estivesse pegando uma inspiração ali e montando a música lá no futuro com outro arranjo. Mas, de qualquer forma, voltando nessa ideia do cíclico e trazendo uma questão da forma como o diretor filma, a edição e um pouco da pista recompensa que a gente vai receber, né? A gente vai ver no futuro, que aconteceu no passado, no caso, né? Eles discutindo quando o fantasma bate no piano. É engraçado porque as duas cenas são diferentes, né? Se você for ver o início do filme e depois essa parte, as cenas têm tempos diferentes. Porque uma é o tempo deles e outra é o tempo do fantasma.
é engraçado porque o fantasma, ele vê quando ele diz que nós vamos, sabe? Tipo, basicamente, né? Tipo, ele vê quando confirma, né? E ele não quer que o personagem do Casey Affleck, né, saia de casa. Ele não quer por vários motivos. Porque a vida dele tá lá. Ele, como fantasma, passou a eternidade naquele lugar. 2, porque ele sabe o que espera ele quando ele sai de casa naquela manhã, sabe? A morte. Finalmente ele conseguiu voltar ali, sabe? Para aquele momento em que foi um momento, sei lá, que talvez marque o momento mais feliz da vida dele, sabe? Tipo, ele voltou e ele sabe o que vai vir, né? Então você vê camadas pra esse personagem batendo no piano, sabe? E a montagem acaba sendo um pouco diferente, né? Tipo, ele bate muito tempo depois, sabe? Muito tempo depois da conversa deles. Ele vai bater muito tempo, eles já estão dormindo. E aí ele bate no piano. Eu acho isso tão engraçado, porque, novamente, né? Trabalha a percepção de tempo do fantasma, a reação do fantasma, como demora. E traz essa pista recompensa pro início, sabe? Traz toda essa camada de que talvez o próprio Casey, que tá morando ali naquela casa, não queira sair dali. Da mesma forma que ele aprendeu a música com a menininha, e não queira sair dali. Por a presença dele mesmo, né? Ele sabe o sentimento que ele tem ali dentro daquela casa, sabe? Ele sabe que ele se sente em casa ali, não só por causa dela, mas talvez por conta do resquício dele naquela casa. Mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele tá estimulando também esse sentimento, não? Um sentimento de mão dupla ali, né? Tá estimulando o C, mas o C tá criando ele também, né? Então uma coisa dúbia. Sim. Talvez até esse sentimento que o fantasma traga pra casa é o que inspira ele como músico. E é o que permite ele fazer essa música maravilhosa que ele faz, também. Sabe? São muitas camadas, né? Por isso que eu não gosto tanto desse monólogo. Eu acho que ele quebra muito o ritmo do filme. Mas eu acho malandrinho a forma que ele trata essa viagem no tempo, porque você pode enxergá-la de duas formas, né? Que ou ele voltou pro passado, ou ele foi tanto no futuro que o tempo deu a volta, né? Então, mas ele, pra mim, não deixa claro. Só que se você olhar na internet, a galera não acha isso. Não. A maioria das pessoas acha que ele voltou. Quando ele se jogou lá no mundo cyberpunk, lá, ele voltou pro passado, de alguma forma. Mas é inteligente, você pode pensar dessa forma também, né? De que ele, de certa forma, voltou, porque o tempo realmente é o grande... Um construto, né? Talvez ele não exista, né? É o grande vilão... Não vou nem dizer vilão, mas o grande mistério desse filme é o tempo, né? Porque ele passa rápido pra um, ele passa lento pra outro, você não vê ele passando. E é isso, você não sabe se ele é cíclico, se você consegue voltar no tempo ou não, ou você só consegue ir pra frente. Enfim, é muito malandro ele jogar dessa forma assim, porque ele... Na verdade, o que ele quer construir, pra mim, né, é essa ideia da construção humana ao longo do tempo, né, que existe um fator comum entre nós, né, que eventualmente, e o diálogo do cara fala isso, né, eventualmente aquela música vai ser criada por outra pessoa, eventualmente tem um sentimento ali humano, né, existe uma ancestralidade ali que vai te fazer... chegar naquela música eventualmente, né? E não responder essa pergunta é parte de criar essa mística. Cara, eu gosto da ideia, por exemplo, de que já conectando um pouco com o próprio diálogo, né, verborrágico do rapaz da festa lá, que sou um pouquinho arrogante em sua postura. Mas ele tá falando isso porque ele queria transar. Exatamente, ele só queria pegar a menina, isso que é verdade. O que eu acho maravilhoso é isso. Exatamente, mas o que eu gosto da ideia, por exemplo, de que o universo ele foi engolido pelo Sol, virou um buraco minúsculo, e dali parte a criar um novo Big Bang, e a gente vai ter tudo de novo, e um novo ciclo com algumas pequenas diferenças, por exemplo, como a menina não entra lá na casa, né, e aí permite que ele pegue o bilhete, ou então a casa não vai ser demolida, e porque eu gosto dessa ideia pelo seguinte fato, dá uma sensação de um tempo infinito, e esse tempo infinito ele mantém a sua culpa infinita também, se você não olhar com atenção, mantém seu remorso infinito, mantém suas prisões infinitas também, sabe? E eu gosto dessa ideia porque traz mais sensação de solidão completa, uma prisão eterna que vai junto com os ciclos infinitos do universo, sabe? Porque nós temos nossos infinitos interiores, sabe? Que são tão complexos e tão grandiosos quanto os que a gente fala do espaço, sabe? Então eu gosto dessa ideia, por exemplo, dele não ter voltado pro passado na queda, simplesmente, sabe? Mas tudo é válido. Todos os três estão abordando a passagem de tempo, né? De uma maneira que
realmente se trata de tempo, e não é essa perspectiva que eu tenho, de fato, assim, porque... E aí tá aquele papo todo que a gente teve sobre a subjetividade, né, jogada no filme. Eu fiquei muito numa ideia dele buscar nas memórias dele e ter que voltar ao início, algo a qual ele pudesse se apegar, algo que ele pudesse se conectar, né, para usar uma palavra que a gente já usou aqui, manter vivo algo que passou, manter algo que foi embora, algo que ele já não tem mais como se conectar, né? Então é um exercício difícil. Então quando você fala assim, a menina cantou a música que ele compôs, me remete a música que ele compôs, vamos dizer assim, no futuro, ela já tinha notas no passado. O que ele compôs pra ela e mostrou pra ela naquela gravação não é algo que ele construiu ali, é algo que tá ali desde o início do relacionamento dos dois, né? Desde o início do relacionamento daquela relação. Então, assim, eu me conectei mais com o filme numa perspectiva de retornar ao passado, mas não no sentido temporal, mas no sentido das memórias de fato, né? Resgatar o que você perdeu do ponto de vista pessoal e individual. Acho que vocês estão tratando o tema de maneira macro, né? De maneira... a humanidade vai acabar. E a perspectiva pra mim foi muito mais individual, pessoal, sabe? Daquele personagem ali. Então pra mim pouco importa se ele... E pra vocês também, pelo que eu entendi, se é futuro, se é passado, se é outro universo, se não é... O que importa é o sensorial, de fato, que isso passa. Mas pra mim aquilo tudo tá dentro da cabeça desse personagem mesmo, sabe? Tá dentro do fuçar dele por algo que seja significativo pra ele poder ir embora de fato, sabe? Faz sentido. Se você partir da interpretação que aquele microcosmos ali são as nossas memórias, né? A casa é a nossa cabeça, digamos assim, né? São as nossas memórias. Aquilo ali é ele ressignificando os momentos que ele já passou, né? Vendo aqueles momentos de outra forma, né? Valorizando mais aqueles momentos, né? Tentando ver o lado bom daqueles momentos e não o lado ruim, né? O legado daquilo. E eu acho que você pode ir muito por essa linha nesse filme, né? Tem uma frase do Freud que eu acho muito poderosa, que o eu não é senhor da sua própria casa, né? Quando ele fala da nossa mente, né? E eu acho que você pode ver muito esse filme dessa forma também, né? De que como você constrói as suas memórias, como você constrói os seus desejos, como você constrói as suas vivências dentro de você mesmo, né? E acho que conversa muito isso com o Rodrigo falou também, né? Dos nossos infinitos particulares e tal. E, enfim, esse filme tem muitas camadas, né, cara? Uma cena que me marcou muito e é uma cena que simples até, mas é a cena que ela sai de casa pela última vez e o plano vai colocando ele no centro, né, da sala. E me parece que intencionalmente ele para simplesmente quando ele para de mostrar, né, ele consegue enquadrar totalmente o piano. Porque o piano ficou. Então o piano ficou. E ele tinha dito uma frase pra ela antes, né? Na ideia de ela, vamos levar o piano ou não vamos? Ele, a gente pode até achar um melhor. Ele não liga muito pra isso, né? E aí ele ficou pra trás. Ele e o piano ficaram pra trás, né? Então é uma sensação de que, passou o tempo, né? O tempo dele passou de fato. Por que isso aconteceu, né? E aí é aquele resgate, né, de memórias tentando significar isso. Então pra mim foi muito uma jornada pra dentro dele, e não de fato mais cosmopolita, como acho que vocês construíram aí. E aí pra mim é justamente esse momento que me perde um pouco, sabe? Que o começo do filme ele é muito introspectivo, né? Muito interpessoal. E no momento que você começa a partir pra essa linha, né? De pensar na humanidade, de pensar desse conjunto cultural e tal, ele acaba me tirando um pouquinho, assim, justamente nesse discurso, né? Eu acho que o poderoso dele mesmo é quando você consegue estar dentro daquele sentimento ali do fantasma. Né? Eu acho que faz sentido. Eu ainda gosto porque talvez pelo meu olhar vai cair pro espiritual, e aí quando você cai pro espiritual o universo faz muito sentido, né? O céu faz muito sentido, as estrelas fazem muito sentido, o macro faz muito sentido, né? Porque quando você olha pelo lado espiritual da coisa, né? É impossível não, né? Assim, esse filme pra mim, eu posso falar com bastante segurança, assim, foi o filme que mais me afetou hoje, assim, assistindo ele hoje, foi o que mais me afetou na minha vida, vendo o filme, vendo cinema,
eu chorei, sabe, tipo, incontrolavelmente, porque ele veio num momento muito específico. E é bem assim, quando a gente pensa naquele bilhete, né, o que ele tá esperando o bilhete, né, o que ele tá aguardando nesse bilhete, né, e é basicamente isso, né, ele tá atrás de novo ter uma última conexão, e não necessariamente só com ela, né, é com ela, mas é com ela, com aquela companheira dela, daquele período naquela casa. Era ele também. É isso que ele abre naquele bilhete. E é foda porque... vendo esse filme, eu me senti os dois fantasmas, tá ligado? A mulher fantasma e ele no final. E no fundo, foi bom, assim. Eu passei 1 ano e alguns meses como um fantasma. Esperando, sabe? E eu esperei como aquela mulher fantasma. Eu esperei que... não só que ela voltasse, mas... que eu voltasse, porque eu não queria mudar. Eu não queria que a minha vida seguisse em frente, eu não queria sair da casa. Eu queria voltar àquele estado lá atrás em que eu era o mesmo Rodrigo, em que a Laura era a Laura que ela era também, e que aquele universo que nós tínhamos era um universo de sonhos e tal. E eu passei 1 ano assim. Na última conversa que nós tivemos, o meu lençol caiu. Eu percebi que ela não voltaria, mas mais do que isso, muito mais do que isso, eu percebi que eu não voltaria mais. Eu não seria mais aquele Rodrigo, que era mais seguro, sabe? Eu tava entrando num ponto de mudança que é assustador. Mas é a partir daí, né, que a gente vai começando a entender, né, aquela velha história, né, os nossos novos ciclos, né? E é foda porque quando ele pega o bilhete, cara, ele fala uma frase nesse filme que me pegou, assim, eu chorei demais. Ela pergunta assim, mas o que tem nessa casa? Ele falou, a nossa história. E isso sempre me pegou, cara. Pra mim, história é a coisa mais foda que existe. É você construir algo. É você construir algo com o outro. E era isso que eu tinha medo. Eu não tinha medo em si do término. Eu tinha medo de deixar essa história pra trás. Eu tinha medo de ver distante essa história. Sabe? Ela muito longe, virar uma memória embaçada, virar uma coisa nebulosa. E eu fui perceber, com o final desse ciclo meu de recuperação, de que eu encontrei meu bilhete. E esse bilhete é a própria história. É quando você abre o bilhete, você vê a história e você percebe que ela é sua. Que aquela história, ela faz parte de você e ponto final. Ela é absolutamente importante. E você começa a olhar essa história com carinho, com gratidão, porque ela é você. E é isso que fica. E é nesse momento que eu percebi que o meu lençol caiu de novo, sabe? E foi bizarro porque eu chorei por um alívio, de uma sensação de que finalmente muita coisa saiu dos meus ombros, assim, sabe? Um alívio, uma felicidade de um ciclo que talvez venha começar agora com o final desse, né? É bizarro, o Enquadrando é foda, né, cara? Porque... o Enquadrando é foda, porque assim, esse programa é quase 1 ano depois do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Então, se vocês querem entender ou querem sentir a merda toda que eu senti nesse período todo, tá todo no Enquadrando, né? Tem um episódio, por exemplo, que é do After Sun. After Sun eu não fui claro, mas eu tava absolutamente revoltado, eu tava exausto, eu tava passando pelo início do processo de separação, e eu tô, cara, assim, indignado junto com aquele pai. Eu tô indignado com a vida, eu tô indignado com a porra toda, assim, né? E é isso, tá tudo lá, tá tudo no Enquadrando. O Enquadrando é importante demais, cara. É importante demais pra passar por essas experiências com vocês, sabe? É inacreditável. Enquadrando nosso bilhete. É isso aí, enquadrando nosso bilhete, cara, enquadrando nosso bilhete. E eu tava com medo de fazer esse filme porque de alguma forma eu sabia que ele ia me gerar essa porra toda. Mas a verdade é que ele veio num momento bom, sabe? Ele veio num momento bom e que de alguma forma eu sinto que um ciclo finalmente foi se fechando com sentimentos que eu gostaria de ter, boas emoções, sabe? Tipo, em relação a tudo isso. Mas é foda. Tipo assim, tinha que ser Enquadrando. Pô, eu também fico bolado que eu tenho uma antena aberta, digamos assim, né? Que eu capto tudo, cara. E é foda, eu sinto, porra. Cara, eu terminei esse filme também devastado. Embora eu não tenha uma motivação... Nem precisa, Fábio não precisa. Eu não preciso. Pra eu estar devastado, mas tipo, eu tô morando agora no meio da serra, né, sozinho, minha esposa tava no Rio, e eu tava aqui sozinho, cara. Eu comecei a chorar, terminei o filme e fui abraçar meu cachorro, sabe? O Alfredo não deixa sentimentos ruins. Não deixa. Porque é foda, cara. Esse filme ele desperta, já tem esse poder, né? Eu ainda tenho essa capacidade de me conectar. Nossa, é violento. Mas é bom ver esses dois momentos. O ciclo
se fechando lá, abrindo novos aqui. Você mais perto da gente aí. Vocês são meus bilhetes também. Vocês são meus bilhetes também, cara. É isso, é inegável. E você vê, né, cara? Eu tive a sorte de fazer todo esse percurso. Esse percurso, ele é um percurso, entre aspas, solitário, mas você não precisa estar sozinho, né? E eu não tive, de fato. Vocês estavam... Minha família estava comigo durante todo esse ciclo e isso ajuda muito nesse processo, né? De você sempre entender a importância do que está acontecendo, dos pequenos momentos, sabe? E foi bom, assim, voltar pro Rio, assim, foi bom. Ajudou muito nesse processo, sim. Mas é isso, tinha que ver o Ghost Story veio no momento certo, sabe? Agora chega! E essas coisas ficam pra gente, né, cara? Vão ficar lá dentro, de alguma forma ou de outra, vão estar sempre com a gente, não tem jeito. Agora tá explicado porque eu tô tentando fazer esse filme há mais de um ano e ninguém óbvio, deixa. De alguma forma... Eu tava esperando o momento certo de fazer esse filme. É foda. Caiu no momento certo, assim como também o Brilho Eterno caiu no momento certo, né, cara? Foi no momento perfeito, assim. Eu gostaria de agradecer a todos que ouviram esse programa. Divulguem. Esse filme provavelmente não vai chegar em muita gente não viu, né? Então vale a pena você fazer a propaganda do Enquadrando aí. Para quem tiver essa possibilidade de ver esse filme e escutar nosso diálogo, nossa análise. Faz a venda casada, entendeu? Isso você fala aí. assim, ó, tu quer ver um filme bom, entendeu? Mas ó, depois tu ouve esse episódio aqui. É isso. Entendeu? Faz o combo, vende o combo. Chora com a gente, Mas pede pra pessoa ver o filme sozinho, não vê de galera, não. Não vê de galera, não. Isso é importante, isso é importante. Tu não vai contar, não? A Por que não pode ver de galera? Foi o Fábio que falou Foi que o tava Fábio escrito que no bilhete, não fui eu. Não, gente, não. Não pode, aí não pode. O Fábio cuidando da imagem libada dele. Aí não pode. Se fosse eu que tivesse falado... Mas sigam a gente nas mídias sociais, tá? Então siga lá o Enquadrando e conversa com a gente no @enquadrando_ no Twitter ou @enquadrando_ oficial lá no Instagram, e você pode ouvir esse podcast também lá no YouTube, em youtube.com/enquadrando, e apoiar a gente em apoia.se/enquadrando. Se você apoiar a gente a partir de R$10, você entra lá no nosso grupo do Discord, conversa com pessoas maravilhosas, muito mais legais que a gente, e a gente tá lá também. E você pode participar do nosso Cineclube, que tem todo mês, de votações, prêmios, a gente tá sempre fazendo alguma coisinha por lá. Tá bom demais o Cineclube, hein, gente? Tá bom demais. É verdade. Então, galera, um grande abraço. Bons filmes. Enfim, fica aqui a sugestão pra quem tá ouvindo esse episódio e não viu o filme. Vale a pena porque, assim, a gente já tocou em uma cacetada de spoiler aqui, mas se você não está aqui até agora, tá curioso... Pelo amor de Deus, tu vai estragar o filme pra você, assim como eu já estraguei vários. Puta que pariu. Mandou a galera esse filme embora. Não tem spoiler, irmão. Mandou a galera embora. Meu Deus, o Flávio gasta 30 minutos, 2h30 pra explicar num PowerPoint que a gente não pode mandar o público embora. A gente não pode mandar ninguém embora pra ver o filme sem ouvir nosso programa. Então, Nathalie, bota isso no final do programa e escreve. Então, galera, fica aí, então, né? Toma os spoilers inteiros, entendeu? E você assiste de novo, que vai ser bom.